Os Estados Unidos atingiram um ápice de 20 anos em detenção de migrantes na fronteira sul. O chefe da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, disse que os Estados Unidos encontraram um número sem precedentes de migrantes cruzando ilegalmente a fronteira e o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, fugiu no domingo do país enquanto o grupo terrorista do Talibã cercava a capital Cabul. 3.000 soldados americanos estão sendo enviados para proteger a embaixada dos Estados Unidos e a ONU afirma que mais de 18 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária no país à medida que o conflito se intensifica. E estaria a China comprando a democracia no Brasil? Em um áudio divulgado minutos antes da sua prisão na sexta-feira, Roberto Jefferson disse que a China está comprando o STF. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. A patrulha de fronteira atingiu os níveis mais altos de detenção de migrantes em 2 décadas. O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, disse na quinta-feira que os Estados Unidos encontraram um número sem precedentes de migrantes cruzando ilegalmente a fronteira. Em julho, a Proteção Alfandegária de Fronteira enviou mais de 212 mil pessoas sob custódia. Isso foi um aumento em relação a junho. E o maior número mensal de imigrantes detidos na fronteira Estados Unidos com o México em 2 décadas. O aumento de junho a julho também foi notável porque as prisões geralmente diminuem durante as semanas mais quentes do verão. Dos indivíduos presos em julho, mais de 95 mil foram expulsos. 27% já haviam tentado cruzar a fronteira. A Alfândega de Proteção de Fronteiras também prendeu mais de 18 mil crianças desacompanhadas em julho. E falando em fronteira, vamos ao Afeganistão. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, fugiu no domingo do país enquanto o grupo terrorista do Talibã cercava a capital Cabul. De acordo com um alto funcionário, enquanto o Talibã entrava no palácio presidencial afegão. Um membro do grupo que estava dentro do palácio presidencial disse que o Talibã planeja declarar o Afeganistão o Emirado Islâmico do Afeganistão em um futuro próximo. Ele disse: alcançamos uma vitória que não podíamos imaginar, disse Mullah Baradar, um dos fundadores do Talibã, em um vídeo dirigido aos apoiadores do grupo. Ele acrescentou que agora é sobre como servimos e protegemos nosso pessoal e garantimos sua boa vida da melhor maneira possível. Abdullah Abdullah, chefe do Alto Conselho para a Reconciliação Nacional, confirmou nas redes sociais que Ghani fugiu do país cerca de um dia depois de alegar que conseguiria reunir os remanescentes das forças do governo afegão para montar uma defesa em Cabul, uma cidade de 6 milhões. O ex-presidente do Afeganistão deixou o Afeganistão deixando o país nesta situação, diz Abdullah em um vídeo segundo uma tradução de seus comentários nas redes sociais. Deus deve responsabilizá-lo, disse ele. Ghani divulgou um comunicado horas depois dizendo que partiu para evitar derramamento de sangue em Cabul. Ele disse: a situação da segurança em Cabul está mudando rapidamente, inclusive no aeroporto. Há relatos de incêndio no aeroporto, portanto, estamos instruindo os cidadãos dos Estados Unidos a se abrigarem no local, afirmou um alerta de segurança da embaixada. O secretário de Estado Antony Blinken disse aos meios de comunicação no domingo que o Talibã não deve atacar as forças ou funcionários dos Estados Unidos e disse que teria uma resposta muito forte e decisiva. O Talibã, que foi designado como organização terrorista pelo Departamento de Estado décadas atrás e também ordenou que seus combatentes não entrassem nas casas das pessoas ou assediassem ou incomodassem ninguém. No entanto, em todo o Afeganistão, houve relatos de assassinatos por vingança e outras táticas brutais em áreas nas quais o grupo invadiu nos últimos dias. Antes da aparente partida de Ghani, funcionários do governo e porta-vozes do Talibã disseram que estavam trabalhando em uma transferência pacífica de poder. No entanto, com a partida de Ghani, não está claro se isso vai acontecer. Os Estados Unidos decidiram há alguns dias enviar milhares de soldados para ajudar a evacuar alguns funcionários em meio a relatos de que funcionários da embaixada seriam enviados para o aeroporto próximo de Cabul. 4 outras cidades foram tomadas pelos combatentes do Talibã. Kandahar é uma fortaleza tradicional para o grupo militante e um centro econômico-chave. Um porta-voz do Talibã disse na sexta-feira que eles capturaram 3 outras cidades, incluindo a capital da província de Helmand.
Eles agora controlam a maior parte do norte do Afeganistão e cerca de 1/3 das capitais regionais do país. As forças nacionais afegãs pareciam se render ou fugir. 13 capitais da província estão agora sob domínio do Talibã. Em resposta aos rápidos avanços do Talibã, o Pentágono anunciou que estava enviando 3.000 soldados extras para ajudar a evacuar os funcionários da Embaixada dos Estados Unidos. Isso ocorre apenas semanas antes das tropas dos Estados Unidos se programarem para concluir sua retirada do país. This is a prudent step, a prudent reduction. Enquanto os Estados Unidos trabalham para remover o pessoal da Embaixada do Afeganistão. This is not abandonment. What this is a reduction in the size of our civilian footprint. E avisar a todos os civis americanos para deixar o país imediatamente em meio à deterioração da situação de segurança e ofensiva rápida do Talibã. A Casa Branca está cumprindo sua promessa de encerrar a guerra mais longa da América. Our larger point here is ultimately the Afghan National Security Defense Forces have the equipment, numbers, and training to fight back. I am not going to speak about planning contingencies or potential outcomes. And the other thing I'd say is that no potential outcome has to be inevitable. Em comentários recentes, o presidente Biden disse que os americanos perderam milhares de funcionários no Afeganistão e que os afegãos precisam lutar por si próprios e por sua nação. A Grã-Bretanha também está enviando tropas para ajudar a trazer seus cidadãos de volta para casa, já que o ministro da Defesa do Reino Unido avisou que o país está se encaminhando para um estado falido e que pode se tornar um terreno fértil para a Al-Qaeda. A velocidade da ofensiva gerou recriminações entre muitos afegãos por causa da decisão do presidente Joe Biden de retirar as tropas do conflito. E quanto ao povo do Afeganistão, a ONU disse que mais de 18 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária enquanto o conflito se intensifica. Milhares de civis foram vistos em diversos vídeos nas redes sociais tentando fugir do país. E voltando ao mundo pop, o pai da popstar Britney Spears concordou em deixar o cargo de tutor de seu patrimônio de 60 milhões, no que o advogado da popstar classificou como uma grande vitória na quinta-feira. Isso depois de meses de pressão pública dos apoiadores de Britney Spears. A mudança ocorre dias depois que um juiz negou uma petição apresentada pelo advogado de Britney para transferir uma audiência de 29 de setembro sobre o caso para 23 de agosto em um esforço para remover seu pai como tutor o mais rápido possível. Uma resposta legal emitida pelos advogados de James Spears na quinta-feira disse que não há motivos para suspendê-lo ou removê-lo como tutor e que também é discutível se uma mudança neste momento seria do melhor interesse de Britney. Nenhuma batalha pública com sua filha sobre a continuidade de seu serviço como tutor seria do melhor interesse dela, segundo os advogados de Jamie. Os advogados da cantora disseram que continuarão a investigação sobre a conduta do pai. O pai de Britney Spears controlou grande parte dos negócios de sua filha por mais de uma década, desde que ela sofreu um colapso mental público em 2008. Durante uma audiência em julho, Britney Spears disse que queria apresentar queixa contra seu pai por abuso e chamou o acordo de 13 anos de crueldade. James Spears defendeu suas ações como tutor em sua resposta na quinta-feira e pediu uma transição ordenada para um novo tutor após a resolução de alguns assuntos pendentes no caso. Britney não se apresenta desde 2018 e disse que não retornará aos palcos enquanto seu pai mantiver o controle sobre sua carreira. A cantora de 39 anos permanece sob os cuidados da gerente Jodi Montgomery, que supervisiona seus assuntos médicos e pessoais. A natureza dos problemas de saúde mental da cantora nunca foram reveladas publicamente. E antes de terminarmos, vamos às notícias do Brasil. Na manhã de sexta-feira, antes de ser preso, o ex-deputado Roberto Jefferson gravou um áudio de quase 4 minutos e o enviou ao seu grupo do PTB. Na gravação, ele fez duros ataques ao Supremo Tribunal Federal e seus ministros, chegando a dizer que a corte foi comprada pela China. Ele disse: o Supremo está repetindo no Brasil o que fez na Venezuela, o que fez na Argentina, o que fez no Chile. O Supremo foi comprado pela China, que colocou a esquerda no poder. É o que está se repetindo no Brasil, é o mensalão chinês comprando ministros e a Suprema Corte do nosso país. Hoje ele determina a minha prisão. Ele quer tirar todos da frente para que impere aqui a vontade da China. É o mensalão chinês. É o mensalão chinês.
Essa não é a primeira vez que a China é mencionada em conexão com o STF. Ainda em 2020, Alan dos Santos, jornalista e um dos fundadores do Terça Livre, afirmou que existia um plano em andamento para caçar o presidente Bolsonaro, que, segundo ele, foi orquestrado pelos ministros do STF, Alexandre Moraes e Barroso, e o presidente da Câmara dos Deputados na época, Rodrigo Maia, e pelo presidente do Senado na época, Davi Alcolumbre. De acordo com Alan, Barroso tinha conhecimento que havia maletas de escuta telefônica nas embaixadas da Coreia do Norte e da China e na casa do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, para interceptar conversas de Bolsonaro. A varredura teria sido feita pela empresa Rod & Schwartz, a pedido do funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, Igor Tobias. Alan afirmou: ninguém no TSE informou isso ao presidente, ninguém disse nada. É um conluio entre Moraes, Barroso, Maia e Alcolumbre para caçar Bolsonaro para utilizar isso no processo do TSE. Se a China realmente está envolvida nisso, esse é um assunto para as autoridades apurarem. Mas o que ficou muito saliente na sexta-feira foi o Twitter do embaixador chinês, que parecia muito feliz no momento em que Roberto Jefferson havia sido preso. Ele tweetou a seguinte frase: "Lindo dia para todos", acompanhado de vários emojis em forma de palmas. Muitos internautas responderam à sua postagem. Uma internauta disse: "Tá trazendo a ditadura chinesa para o Brasil?" O deputado federal de São Paulo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, também respondeu à postagem do embaixador dizendo para a China enviar outro embaixador para o Brasil. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.